Quase todo mundo se acha uma pessoa do bem, e isso inclui ter um discurso raso, com um moralismo barato e uma necessidade desenfreada de sinalizar virtudes. E esse puritanismo faz com que os envolvidos se preocupem com tudo, exceto com aquilo que de fato pode mudar. Afinal de contas, por que essa necessidade de ser puritano é algo que as pessoas têm com tanta evidência? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo. A você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo. Eu sou Maicon de Souza e aqui abordo assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento. Por isso, se gosta desses temas e não está inscrito aqui, peço que clique no botão inscrever e também ative as notificações para que o YouTube te alerte toda vez que surgir um vídeo novo por aqui. Com certeza, você já deve ter visto, de maneira até frequente, esses puritanos, esses soldados da paz, da benevolência, querendo espalhar por aí o seu próprio evangelho puritano. E essas pessoas, elas defendem as mais diversas pautas possíveis. Fazem questão o tempo inteiro de sinalizar virtudes para que estas possam ser vistas como pessoas diferenciadas. Porém, a experiência do dia a dia nos mostra que a maioria dessas pessoas realmente são apenas seres que querem varrer poeira para debaixo do tapete para encobrir os seus principais defeitos. Antes de mais nada, precisamos entender que o puritanismo é algo cultural. Desde sempre, a sociedade adota para si determinados valores, uma determinada norma, uma moral, para que a sua população possa assim seguir. E quando eu falo sociedade, de maneira alguma quero isentar o dever individual de cada um de ser alguém útil, que é o que muitos militantes por aí fazem, sempre colocando como desculpa a sociedade que lhes impõe algo que é difícil de ser aderido e praticado. Porém, o foco desse tema aqui tem a ver com a sociedade, sendo cada pessoa que faz parte do todo. E ela é eu, você, seu vizinho, sua mãe, seu pai, seus primos, seus amigos e assim sucessivamente. É o conjunto de individualidades que torna o coletivo e, como consequência disso, aquela opinião da maioria, que é tida como a sociedade. E essa espécie de puritanismo passou pelos mais variados estágios ao longo do tempo. Nos anos 70, por exemplo, puritano era aquele que tinha uma família, tinha uma profissão de longo prazo. A pessoa que largasse um trabalho que não gostava, com menos de 2 anos, por exemplo, era considerada uma pessoa imoral ou algo do tipo. Uma mulher que se divorciava e eventualmente conhecia um novo homem, também era tido como uma não puritana. E estes conceitos puritanos foram ultrapassando eras até chegarmos aqui no século XXI, que hoje vemos uma espécie de farofa puritana. Cada bolha social adota para si um conceito de puritanismo e faz questão de torná-lo como algo maior a ser seguido. E qualquer coisa que fuja deste estereótipo está totalmente errado e, portanto, deve ser direcionado ao limbo dos não puritanos, como uma persona não grata ou coisas do gênero. Hoje, no século XXI, ser puritano é ser, por exemplo, um justiceiro social, aquele defensor dos fracos e dos oprimidos, aquele tipo de pessoa que se preocupa com a fome lá na África, mas pouco se importa com o que está acontecendo ao seu redor, com aquilo que de fato pode mudar. Estes puritanos também podem ser aqueles típicos cidadãos de bem que fazem questão de lutar pelos valores de família, resgatar um pseudo-moralismo que hoje já está um tanto quanto barato e ultrapassado e coisas do tipo. Em resumo, são pessoas que defendem um certo idealismo por acreditarem que aquele padrão que se passa em suas mentes é o correto a ser seguido. Porém, como sabemos, nós, enquanto seres individuais, possuidores de massa cinzenta dentro da cabeça, temos com isso uma diferença que nos faz com que tenhamos todo um leque de opções, uma gama de pensamento que nos torna, de fato, seres diferenciados uns dos outros. Porém, os puritanos não entendem absolutamente nada disso. Eles acreditam que as pessoas têm que ser iguais tanto na parte do pensamento como principalmente na parte da atitude.
E é esse que é o maior problema, um dos maiores males que assola a nossa vida prática, que são pessoas querendo impor comportamentos e normas, acreditando que estes é o melhor a ser seguido, por ser coisas que foram, a priori, validadas por esse grupo puritano e assim sucessivamente. O problema do puritanismo é que ele parte de um pressuposto de uma ideia coletiva, e pensar no coletivo antes do individual anula toda a responsabilidade do eu. E com isso é mais fácil focarmos nossas energias e atenção naquilo que foge do nosso alcance. E aquilo que de fato temos a possibilidade de ação passa a não ser um objeto-alvo da nossa energia. Por isso que os puritanos, eles, de certa forma, são hipócritas nesse sentido. Porque a partir do momento em que ele deixa de fazer aquilo que pode fazer de fato, pois está sob total alcance e controle, e passa a externalizar aquela ação, querendo cuidar dos outros, ao invés de cuidar inicialmente de si mesmo e daquilo que está ao seu redor, isso se torna uma balela sem precedentes. E com isso, essas pessoas que se preocupam com aquilo que está longe da sua ação, ela, por vezes, acaba menosprezando aquilo que pode fazer no seu dia a dia. Por exemplo, às vezes um vizinho está passando fome e a pessoa simplesmente ignora esse fato porque é muito mais fácil você militar no Twitter ou qualquer outra rede social dizendo coisas e também procurando culpado para os problemas da humanidade, ao invés de entender que eu, enquanto indivíduo, tenho uma ação dentro daquele raio de distância do qual me compete. Aquilo que de fato está externo a mim, é impossível que eu faça alguma coisa, pelo menos no curto prazo ou no médio, para melhorar aquilo. Não estou com isso dizendo que essas pessoas teriam que ser insensíveis, a ponto de simplesmente não ter nenhum sentimento com relação às injustiças que cercam o mundo de maneira geral. Não é esse o caso aqui. O que eu estou dizendo é que de nada adianta a pessoa focar naquilo que está fora do seu campo de atuação, sendo que aquilo que ela pode fazer, ela negligencia, ela simplesmente ignora e torna aquilo algo obsoleto. É esta a minha principal crítica ao puritanismo. Em outras palavras, eu digo sobre esses puritanos que são pessoas que querem mudar o mundo, mas não arrumam o próprio quarto. Já que estes puritanos, estes cidadãos de bem que querem resgatar o tempo todo aquelas normas de comportamento que, segundo eles, são totalmente aceitáveis e desejáveis, o que eu digo para essas pessoas é o seguinte: de nada vale você querer consertar o resto, sendo que você não conserta, primeiramente, a si mesmo. Toda forma de externalizar aquilo que não está em harmonia dentro de si mesmo é uma maneira de você varrer a poeira debaixo do tapete. Por isso que estes puritanos, aos olhos dos desavisados, são considerados boas pessoas. Pessoas essas que merecem, sim, ser lembradas pelas suas práticas bondosas, pelas suas ações de preocupação com a humanidade. Só que, na verdade, este tipo de gente, os que se dizem puritano, na minha opinião, são as pessoas das quais você deve ter maior preocupação no sentido em depositar a sua confiança. Eu, particularmente, desconfio de toda e qualquer pessoa que se diz uma pessoa do bem, uma pessoa bondosa que está o tempo todo preocupada com a humanidade. Porque, como eu friso, o ser humano é, por nascença, algo mal, algo ruim. São as experiências do dia a dia que o moldam e o fazem tornar uma pessoa que tem virtudes. E uma virtude, para ser como tal, ela precisa ser prática. Se ela está apenas no campo teórico, isso não procede como uma realidade. Por isso que eu digo que se a pessoa ela é possuidora de qualidades que a fazem ser alguém bondosa, ela não precisa falar absolutamente nada que de fato possui essas qualidades, pois uma virtude, se ela não é percebida através de ações práticas por outras pessoas, aquele que se diz possuidor delas, na verdade, não as possui. E para estes que fazem questão de frisar que são puritanos, eu faço um convite. Inicialmente, procure saber quem você é. Procure ter um autoconhecimento para que você possa identificar os seus pontos a desenvolver e aquilo que você tem de melhor. Porque de nada adianta a sua fala ser totalmente desconexa com relação às suas atitudes. O mundo não é mil maravilhas. Nós vivemos o tempo todo sujeito à maldade humana, principalmente a nossa própria. O nosso eu sabotador o tempo todo nos joga numa vala que às vezes nem temos força de sair de lá.
Por isso que eu chamo as pessoas, não só a esses puritanos, mas também qualquer outra, a ter um olhar diferenciado ao autoconhecimento, pois é ele, e somente ele, que fará de você uma pessoa com capacidade de mudar as coisas que de fato estão ao seu alcance. Por isso que o estoicismo ele se faz presente também nessa questão, que é você simplesmente se tornar alheio àquilo que foge do seu controle e focar, canalizar energia e atenção somente naquilo que de fato você pode mudar. E acredito muito que, se você quer mudar o mundo, inicialmente dê exemplo. Ninguém muda ninguém. Não adianta nada você, já que é um defensor dos fracos e dos oprimidos, um cidadão de bem, um preocupado com o preconceito, com a discriminação e aquele blá 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 todo, apenas foque em si mesmo, em ser um ser humano melhor e, com isso, ajude a quem está ao seu redor e pare de ficar preocupando com pessoas que você não tem possibilidade nenhuma de ajudar. Porque o seu textão na internet não vai fazer diferença nenhuma para as pessoas que de fato estão precisando de uma eventual ajuda. É claro que, se você quer consertar de todo, procure na sua vida prática ter atitudes conscientes com base na política, já que determinadas coisas são os representantes eleitos que podem fazer para mudar. Então, no seu dia a dia, aquilo que talvez você não consiga exercer uma atitude prática, procure ser um eleitor consciente, analise bem a questão dos candidatos. Por mais que a democracia é algo hoje fajuto, o Estado ele é uma entidade opressora e que ao invés de ajudar, ele sempre atrapalha, procure sempre olhar aqueles que talvez tenham uma visão parecida contigo, no sentido de preservar as liberdades individuais para que o ser humano possa ser próspero. Por isso que, se você já fez o seu papel de escolher talvez pessoas que vão prejudicar menos o indivíduo, isso já é o que você pode ter feito pelo todo e o resto, infelizmente, não te compete, então não tem o que se preocupar. Foque naquilo que está no seu campo de atuação prática e deixe aquilo que você não pode mudar de lado. E agora, para chegar aqui na reta final do vídeo, a pergunta que não quer calar é: como identificar estes puritanos no dia a dia? A resposta é bem simples, objetiva e direta. Ouça o que a pessoa fala e observe quais são os comportamentos dela no dia a dia. Se o que ela fala permanece no campo teórico e na prática ela faz totalmente o oposto, esta pessoa não é do bem nem aqui, nem em lugar nenhum. Então, a partir da incongruência da parte teórica com a prática, é que você identifica que essas pessoas puritanas, na verdade, são belos hipócritas. E também, como eu disse, você falar que é do bem, você dizer que tem determinadas virtudes, que está preocupada com pessoas ao redor, mas não faz aquilo na prática, então esta pessoa também é um puritano que não merece a sua credibilidade e que, por isso, não passa de uma pessoa desconexa da realidade e que apenas quer, de certa forma, fazer um marketing positivo, quando, na verdade, é um ser que não merece a sua atenção. Chegamos aqui no final do vídeo e quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários. Você já teve uma certa experiência com esses tais puritanos? E se sim, como foi? É muito importante, não só para mim, como para os demais inscritos aqui do canal, saberem o que você tem a dizer, ok? Então é isso, te agradeço muito por ter estado aqui comigo até o fim, te vejo lá no próximo vídeo e até breve!